Então, gente, eu conheci a Laura, eu acho que ela tinha 19 anos, ela não tinha nem 20 anos de idade quando eu conheci. Né? Agora tá aí, nossa, eu estava falando aqui no 247, né? Foi no 247 que a gente, que ela apareceu a primeira vez e, nossa, hoje a gente está um pouco distante porque ela ficou famosa, virou estrela, tá aí, tá na faculdade, tá arrasando pelo país e pelo mundo, mas não, o carinho é muito grande e eu sei que é mútuo. Então, para minha grande alegria, vamos receber aqui Laura Sabino, comunista. Oi, Laura, querida, que saudade. Oi, Mauro, quanto tempo, né? Que bom estar aqui em Nossa. primeiro lugar. Obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal aqui do canal. Que bom estar aqui com você hoje, Mauro. Ai, que bom que você veio. Estou bem feliz de você ter podido aceitar, porque eu sei que a tua agenda, bom, já chegou você aqui com o pessoal, a Rosa, falando, nossa, não para de entrar aqui, tá até com dificuldade de pegar. Fofinha. O Natan, bom dia, dona Laura, Sil gritando Laurinha. Não, você faz um sucesso, como eu falei, sucesso internacional, Laura. Dali Laura Supino, Laura Sabino, mas tá bom, tá valendo, tá valendo, tá O meu valendo. apelido é Supino, a galera Eu não do. acredito. É Meu apelido Supino? é Supino, porque eu faço algumas lutas e aí viralizou um meme que eu fiz no Twitter chamando o Nicolas Ferreira para mão, que na verdade é um meme, mas tá valendo aí. E aí a galera me apelidou de Laura Supino, então Legal, legal. Laurinha é prima do Nicolas Ferreira. Ai, Grande Laura Supino. Muito legal, muito legal. A Glau aqui também. Bom dia, Laura maravilhosa. bom Bom, dia. muito bom que você está aqui. Primeira coisa, conta para nós e para mim, o que você anda fazendo na vida? Olha, eu ando dando aula, né? Agora sou professora de história. Estou terminando, tenho que terminar o curso de bacharelado. Agora falta só um ano, se tudo der certo, até o final desse ano eu termino isso. Eu estou De escrevendo. bacharelado de história, né? Exatamente. Estou escrevendo para a revista Jacobina agora. Tô para estrear também uma coluna na Fórum. Continuo produzindo conteúdo para o YouTube, continuo produzindo conteúdo para o Instagram. Agora, depois do carnaval, vamos intensificar ainda mais a produção dos conteúdos. E é isso. Estou nessa correria aqui entre essas mil coisas. Tem um outro projeto também que eu não posso falar ainda. O Web Comunistas com Ian Neves no ICL também volta, acho que no final do mês que vem. Lá no ICL, né? No ICL. É bem legal o programa de vocês lá, bem legal mesmo. Você dá aula onde? Então, nesse momento eu estou dando aula no cursinho popular que eu construo, né? Eu sou Legal. militante no cursinho popular de Ribeirão das Neves. Também atuamos na cozinha solidária, na frente de psicologia. Existe uma frente jurídica também, então eu estou ali ajudando na organização do projeto como um todo, a biblioteca comunitária também que a gente tem. Eu também estava fazendo vários estágios em escolas, né? Eu estou ainda na fase de finalizar meus estágios. E tua relação com o MST? Você é ativista do MST, né? Militante do MST? Como anda? Sim, nesse momento eu estou afastada de várias atividades de militância por causa desses outros trabalhos de militância que eu tenho, mas sou sim camarada do MST, eu ajudo mais na parte da comunicação do movimento. Legal. Tá bom. Uma pergunta aqui onde está você? Muita gente mandando mensagem. É do Rogério Carnais. Laura, você é leninista ou trotskista? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma certa birra de pessoas que, quando vão fazer o discurso comunista, estão muito apegados ao que o que foi a experiência em relação à União Soviética, principalmente, né, que diminuem a experiência a isso. Porque eu acho que hoje a gente tem outras questões. Eu, por exemplo, o meu autor marxista preferido é o Gramsci, mas eu diria que eu tenho mais discordâncias com Trotsky. Então, eu não sou trotskista, eu me considero mais leninista do que trotskista.
Pronto, tá aí. O Rafael já gritou aqui, leninista. E o Gaveta Projeto, tome, falando para os trotskis aqui, tome. Laura, deixa eu te perguntar. Bom, nós estamos num momento muito importante de luta pelo fim da jornada 6x1, né? Ontem foi finalmente protocolado no Congresso, na Câmara dos Deputados e Deputadas, a PEC da Érica Hilton, e está se esperando um despacho do presidente da Câmara para começar a andar lá na Câmara. Mas a luta está rolando, né, Laura? Eu tenho sentido. Você está muito em contato com a luta dos trabalhadores, se circula muito nos movimentos populares. Como é que você enxerga, neste momento, a questão da escala 6x1? Olha, Mauro, se você me permite, eu quero fazer uma ligação com isso. A popularidade do governo Lula que deu uma queda. Eu posso fazer esse link? Então vamos fazer o seguinte, introduz o tema da popularidade. Nós mostramos aqui hoje, tá, Laura, em detalhes a pesquisa da MDA, mostrando que é realmente desastrosa a popularidade do governo. Vamos lá. Então, porque eu acho que a escala 6x1 desemboca em um dos eixos que eu atribuo aos motivos principais da queda de popularidade do governo Lula. O primeiro, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que avaliar qual é o momento histórico que a gente está vivendo, essa conjuntura que a gente está inserido, né? Nenhum governo ele existe sem estar firme em um período histórico e sem uma conjuntura. E nesse momento existe uma movimentação mundial, que a gente pode dizer, que leva à ascensão das ideias de figuras fascistas no mundo. O capitalismo é cíclico, eu acho que é um ponto pacífico assim, em relação até mesmo o pessoal que se diz social-democrata tem que admitir isso, e desde 2008 esse modelo econômico passa por uma crise econômica muito forte, que, claro, se manifesta de uma forma social e política também. Então, é nesse momento que as pessoas tendem a se apegar a soluções muito radicalizadas. E aí, gente, aqui eu não estou falando de radical no sentido de ir na raiz do problema necessariamente, mas sim que tem um discurso de rompimento com o status, né, com a crítica ao sistema. E aí é por isso que a gente pode dizer que a extrema-direita tem ganhado muita força mundialmente, né? Seja o Trump vencendo nos Estados Unidos, o Zelensky em frente à Ucrânia como outsider. Você tem na Alemanha uma pessoa, se eu não me engano, Maximilian Krah, eu não lembro o sobrenome dele, mas eu sei que o nome dele é Maximilian, que ganhou força elogiando a SS nazista. E agora o governo de direita alemão tem incorporado em seu governo ideias defendidas pela Alice Weidel, que é uma figura notoriamente de extrema direita, né? Então temos aí Vitória do Milei na Argentina, lideranças da extrema direita na França, como ganhando pra caramba, que fez gesto nazista, inclusive, né? Uma das lideranças da extrema direita na França. O próprio Elon Musk propondo que os Estados Unidos tomem frente a vários processos e fazendo também gestos nazistas em espaços públicos. E o Lula, ele é um político de conciliação, né, que foi eleito não com um discurso de mudança, mas com um discurso de nostalgia. Né? Eu lembro que no Twitter, quando eu falei como é que eu vou explicar isso na minha quebrada, né, eu fui muito criticada, eu acho que chegou até nos Trend Topics, principalmente pelos petistas que me xingaram muito na época, falaram, que sei lá o que, ela está performando, mas isso é um fato, né? Existe a escolha da figura de uma pessoa como Alckmin naquele momento histórico, era especialmente danoso para a esquerda e pelas pautas que a gente disputa, porque escancara o teatro que é a política burguesa, que é o Estado burguês. E aí, trazendo um segundo elemento que eu acho muito importante para a gente pensar, a forma que o governo tem agido aí, do ponto de vista material, os programas e como o governo tem aplicado suas políticas mesmo. Até as pautas que não são tão disruptivas, né, que estão dentro dos limites da institucionalidade burguesa, mas que ofereceria mudanças substanciais para a vida das pessoas, e aí eu estou falando da própria fim da escala 6x1, estou falando aí da reforma da Previdência,
fim do teto de gastos, né, a própria revogação da reforma trabalhista e da reforma do ensino médio, defesa de uma reforma agrária, né, um projeto habitacional robusto. São pautas que foram abandonadas pelo governo. Ou pior, muitas medidas danosas para a vida das pessoas têm sido implementadas. Né? Então, um exemplo disso é o novo teto de gastos, que passou com esse verniz de arcabouço fiscal. O governo tem adotado e seguido um modelo altamente de austeridade fiscal mesmo. Então, do ponto de vista econômico, o governo Lula, ele se aproxima muito mais do governo do Michel Temer do que do governo Lula 2, que também não era radicalizado, mas que foi o grande propulsor da nostalgia que mobilizou as pessoas para essa vitória eleitoral do Lula. E aí, o terceiro ponto, que é onde que eu acho que entra o fim da escala 6x1, e que eu acho que é também onde que eu quero apontar aqui, talvez uma reflexão e um caminho, por que não? Para alguns movimentos sociais e também para a gente repensar o momento que a maneira que a gente está fazendo a nossa luta. Que é, para mim, o mais preocupante, que é o contexto nacional que a gente está vivendo, né? O governo, ele tem uma oposição à direita muito ativa, né? Eles têm uma capacidade, tanto econômica quanto material, e aí, enfim, de construir factoide, de espalhar fake news, de disseminar a sua narrativa. E é uma direita que compreende muito o tempo histórico que está inserido. E isso fica claro quando a gente olha para o aparato de comunicação, quando a gente vê o próprio Nicolas chamando mobilizações e atos nas ruas, está sendo construído todo esse processo para a direita voltar para as ruas. Momentos as pessoas também têm feito chamados para pessoas que se identificam com a direita defender a agenda política. Enquanto isso, parece existir dentro da esquerda, e aí, infelizmente, não só dentro do governo, né, mas assim, um medo descomunal, Mauro. Eu não sei entender como pode, é um medo das ruas, né, é um medo de fazer a disputa política, onde que inclusive foi o território onde a esquerda sempre conseguiu ganhar e conquistar seus direitos sociais e políticos. Eu disse que esse movimento me preocupa porque parece que tem uma ideia que não se restringe ao governo de frente amplíssima do PT, como eu falei, mas também aos movimentos sociais. Os próprios movimentos sociais parecem que estão com medo das ruas, estão com medo de falar sobre os temas que nos tornam de direita, né? Quando a gente, principalmente aí os movimentos sociais que têm o maior número de pessoas e que parece estar se recusando a usar capacidade de mobilização, né? E para mobilizar grandes atos, para fazer manifestações públicas, pautar disputas históricas que a gente que é bem importante para a esquerda. E aí eu acho que exemplo... Isso é visível na CUT e nas demais centrais sindicais, né? Visível. É muito claro, assim, a possibilidade de mobilização não está sendo usado. Todo o aparato de mobilização ele não está sendo usado nesse momento tão importante. O que é um problema não só durante o governo Lula, mas o pós-governo Lula também, porque isso desmobiliza a base, faz as pessoas acreditarem, e isso me preocupa muito, que o papel político das pessoas é de 4 em 4 anos, né, ou melhor, de 2 em 2, fazerem campanha para alguém, entregar santinho e esperar que os engravatados resolvam os problemas do país. E aí, Mauro, só para mim completar em relação à questão de pautas materiais, como que a gente sempre ganha quando tem uma incidência positiva na vida das pessoas, eu estava me lembrando outro dia do processo de conquista de cotas raciais no Brasil. Foi um processo em que os movimentos, principalmente o movimento negro, comprou a briga em um contexto em que a mídia tradicional inteira estava contra. Quando artistas assinavam listas, faziam abaixo-assinado, na realidade, né? Artistas grandes, como Caetano Veloso, por exemplo, faziam abaixo-assinado dizendo que era contra a proposta. Enquanto os capas de jornais falavam que isso iria criar um apartheid racial no Brasil. E com a clareza e a firmeza necessária, os movimentos negros falaram, não,
A gente está reivindicando essa pauta e essa pauta é cara para a gente. E hoje é muito difícil, até de mídia tradicional, né, uma vez que isso foi implementado e que ouvem os benefícios para a vida da população, é muito difícil até mesmo que a mídia tradicional se coloque contra cotas. Então, é necessário a gente pensar na forma que essa disputa política está sendo feita. A gente está deixando de colocar a população e a mobilização social nessa correlação de forças da disputa. Isso tem me incomodado muito. E aí a pauta da escala 6 por 1, eu acho que ela é importante por causa disso. Eu acho que está bem nítido, assim, que as grandes centrais sindicais não vão abraçar, né, tão cedo. Mais do que isso. O governo está contra, né? É uma pauta que o governo não está inserindo, mas é uma pauta fundamental para a luta, né? Uma pauta histórica dos movimentos comunistas, inclusive, que é a diminuição da carga de trabalho, e que eu acho que é uma forma de ocupar as suas novamente, de ajudar a pautar e fazer parte do debate público. Não, fundamental. Eu acho que, de fato, Laura, dá para sentir, sabe, assim, na ponta dos dedos, o quanto esta pauta tem capacidade, possibilidade de mobilizar e crescer. Aí mesmo em Minas Gerais, tá desde segunda-feira a greve das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados da educação da municipal, e um dos pontos da pauta é exatamente o fim da escala 6 por 1. A gente está vendo, inclusive, greves inesperadas, porque o senso comum diz que escala 6 por 1 é na área de serviço. Farmácia, supermercado, atacadão, academia, mas não, na indústria tem escala 6 por 1 também. E a gente viu recentemente uma greve na Heineken, em Jacareí, contra a escala 6 por 1, também na PepsiCo, tá? E a mobilização enorme lá no Zafari, essa rede de mercados do Rio Grande do Sul, contra a escala, no caso deles lá, a escala 10 por 1. Então parece que assim, tem um potencial de mobilização muito grande, né, Laura? E é uma pauta muito importante porque também consegue, assim, eu vou falar o que eu percebi nas panfletagens que eu fiz parte em relação ao fim da escala 6 por 1. Eu percebi que até mesmo as pessoas que não se identificavam com o campo político de esquerda, elas são a favor do fim da escala 6 por 1. E também é muito fácil, assim, eu acho que é uma pauta que mostra a contradição da direita, né? Se eu não me engano, foi o Lucas Pavanato, mas uma liderança, um parlamentar, não sei se é vereador, da direita, tinha postado uma foto tomando soro falando, uma hora a conta chega e estou muito cansado. E aí o pessoal foi ver quantas vezes que o cara foi votar esse ano e tinha sido 6 vezes. E é um cara que fala que o trabalho enobrece o homem, por isso tem que ter a escala 6 por 1. Então, assim, é uma pauta com capacidade de mobilização para além de discurso raso, né? E aí é muito interessante, porque a gente viu nos últimos anos muitas críticas da esquerda em relação a movimentos anti-opressão, por exemplo, o movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento negro e tal. E essa pauta, por exemplo, é uma pauta que tem a capacidade de mobilização dos trabalhadores. Por que a gente não está vendo os movimentos já consolidados apoiando e usando o seu aparato para fortalecer essa luta? E aí, o que eu acho o mais interessante ainda em relação ao fim da escala 6 por 1 é que ela dá oportunidade para o Brasil constituir novas lideranças, novas frentes e novas formas de atuação. Porque a verdade é que a gente, do ponto de vista de militância organizada, não chegou no século XXI ainda. Né? Muitos métodos ainda são ultrapassados, as formas de ver. E aí, só para concluir minha fala, eu já trabalhei nesse modelo. Já trabalhou? Quando eu trabalhava de garçonete. Depois eu trabalhei por um tempo, por meio período também, só tinha folga no sábado. E, gente, é muito puxado. E eu acho que é muito interessante porque eu via pessoas fazendo críticas em relação à esquerda, a juventude, na verdade, principalmente a juventude esquerda, de uma forma muito
dava para ver que era com um afastamento muito grande, né? Porque eles acham que as pautas que a juventude quer sei lá, mais celular, um dinheirinho a mais. Não. A vida, para além do trabalho, é uma pauta extremamente importante para a juventude hoje, sabe? Eu sou de uma geração em que boa parte das pessoas nunca tiveram, por exemplo, carteira assinada, nunca trabalhou num regime de CLT. É uma pauta do século XXI essa. Interessante o que você fala, porque, de fato, um antagonista seu, que pelo jeito recusou entrar no tatame, eu no tablado contigo, Nicolas Ferreira, ele começou numa ofensiva muito grande contra a escala 6x1 e tem sido obrigado a recuar. Inclusive, ele teve aí num canal, acho que foi Inteligência Limitada, e aí o Jones pediram pro Jones fazer uma pergunta e o Jones fez a pergunta sobre a escala 6x1. O cara enrolou, foi para lá, foi para cá e visivelmente ele não tem mais espaço. Aquele que ele teve no comecinho, né, de ir para cima, de fazer a defesa do trabalho escravo, não tem condição. E o outro, para falar de outro mineiro também, esse senador, o Cleitinho, sim. Né? O Cleitinho, que é um ardoroso defensor do fim da escala 6x1, e essa é uma coisa que você falou, é uma agenda, é uma plataforma que transcende a esquerda, porque o Cleitinho, eu fiquei admirado, porque ele fala, olha, eu cresci numa família em que eu não conheci meu pai, não vi o meu pai, porque o meu pai trabalhava a escala 6x1, e ele nunca estava em casa. Acho que então é um absurdo a escala 6x1, a gente, né, quem defende a família tem que defender o fim da escala 6x1. Esse Cleitinho fez acordar isso que você está falando, essa constatação parece muito aguda. A escala 6x1 é uma escala que atravessa a esquerda e há possibilidade de estabelecer relações e alianças e convocar gente que não é de esquerda, não é de direita, não é de cima, não é de baixo, de todo lugar, porque é muito cruel, né, Laura? Você que já trabalhou, você sabe disso. E mostra muito as contradições, não só do sistema capitalista, mas principalmente as contradições da direita. Né? Então, como assim você defende a família e acha que é errado um pai e uma mãe ter mais tempo para cuidar dos filhos? Né? Escancara. Então, ficou difícil para figuras como o Cleitinho, como o próprio Nicolas, cara. O Nicolas, ele se envergonha de ser contrário à escala 6x1. Tanto é que ele tentou vários métodos. A direita, né, assim, na época que o debate 6x1 ganhou nível nacional, eu lembro que eu fiz um exercício de ver o que as principais páginas das figuras de direita estavam comentando sobre isso. Boa parte se calou. Uma parte considerável tentava usar a Bíblia e falar que... Mas figuras como Nicolas, eles tentavam provar como que economicamente a economia não se sustentava. Então, olha, a pauta é muito boa, mas o mercado vai quebrar se for implementada a escala 6x1. Ou seja, eles não têm repertório político, Mauro, para olhar para a base deles, que eles sabem que boa parte lida com a escala 6x1 e dizer que não vai dar certo. E aí é isso, assim, eu acho que é uma das questões mais importantes que a gente precisa, né? Assim, que a gente precisa estar nas ruas junto das mobilizações, a gente precisa estar nos sindicatos juntos com as pessoas que estão fazendo isso. E aí não só a escala 6x1, né? Eu acho que a escala 6x1 foi uma mola propulsora, talvez para a parte de esquerda lembrar o que faz a gente ser de esquerda, né? Aqui em Minas, começou essa greve dos profissionais da educação da rede pública e eu não sei se você sabe, eu não acompanhei o programa inteiro, se foi falado isso, que a gente está à vésperas de uma greve dos professores da rede estadual também. Ontem falei, hoje não falei, verdade. É muito provável que a gente entre aqui também. Então, isso é muito interessante, porque as soluções em relação aos processos, quando eles são coletivos, igual tanto a pauta da escala 6x1, né, em um momento em que as figuras de direita têm feito cada vez mais discursos que eram individualistas, é muito importante. É muito importante. Então, é isso, é nos lembrar o que é público, é lembrar o que é conjunto. Então, pauta dos transportes, questão de saúde, questão da educação, jornada de trabalho, são pautas que unificam. Eu acho que é esse, assim, que tem que ser um norte nosso. Legal. Muito forte. Deixa eu ler uns comentários aqui do Robson. O camarada Robson, um abraço para ti.
A pauta 6 por 1 é tão poderosa que tem o apoio até dos trabalhadores que não estão inseridos nela. Ou seja, trabalhadores que não trabalham nessa escala 6 por 1. Essa pauta mudaria o jogo se o governo abraçasse. Seria possível parar o Brasil e colocar o Congresso Nacional nas cordas. É isso aí. Vai ter que ser feito sem o governo, eventualmente até contra o governo, porque eu estou vendo a hora em que o ministro do Trabalho já falou contra a agenda, né, a luta pelo fim da escala 6 por 1, logo lá atrás, quando o movimento ganhou corpo nacional. Então, acho que não vai ter apoio do governo, parece que o governo vai fazer um jogo de cena, mas não vai apoiar por quê? Porque a articulação do governo no Congresso é uma articulação, uma base de sustentação com quem é contra a escala 6 por 1. Ou sai da rua, como você está falando, Laura, ou não tem chance, né? E eu acho que é o momento, e eu percebi isso muito, eu já tinha isso dentro de mim, mas vendo as últimas eleições municipais aqui de Belo Horizonte, e a maneira que se deu o processo da candidatura do Rogério Correia, que foi o candidato à prefeitura pelo PT, e que durante o governo dele, durante a campanha, a gente via figuras do PT muito preocupados com a disputa interna, fazendo campanha já para o Fuad, que é essa figura que atualmente é o prefeito aqui lá de Belo Horizonte. Eu falo aqui, né, porque eu sou da região metropolitana, mas lá de Belo Horizonte, que inclusive o Fuad chama a ditadura militar de revolução militar. Revolução de 64. E aí a gente viu muitas pessoas que são do mesmo partido do Rogério fazendo campanha para o Fuad logo no primeiro turno. Então, para mim, eu acho que chegou o momento da esquerda aprender a perder, Mauro. Eu acho que vai ser didático a esquerda perder. Sim. Porque eu tenho percebido que tudo tem girado muito em torno de ganhar uma secretaria, ganhar um cargo, precisa ganhar alguma coisa. E aí, talvez, o que essa onda de extrema-direita venha a ser pedagógica, se é que é possível tirar proveito desse momento histórico absurdo que a gente está vivendo, talvez ensinar a gente a voltar a ser oposição, sabe? A pensar menos em cargo e gabinete e voltar mais para a construção diária, para a militância diária. É uma coisa que eu percebo muito, por exemplo, na cozinha solidária. Eu acho que a cozinha solidária foi o espaço que as pessoas mais vão para a formação política da nossa organização. Porque muitas pessoas vêm para comer, quer entender melhor o que funciona, como é que é, acabam indo para uma formação política, acabam conhecendo outras frentes, entendendo? Então, é necessário a gente estar nesses espaços. E aí, assim, para concluir, eu fico olhando as pessoas fazendo análise sobre o processo dos pastores, o neopentecostalismo está ganhando força. E eu, como uma pessoa que vive na quebrada, que cresci em periferia, sou filha de favelado com sem terra, eu digo com tranquilidade. A direita conseguiu chegar onde está porque eles conseguiram disputar o cotidiano da população. É porque não são pessoas que aparecem só de vez em quando. É porque não vai vir de 2 em 2 anos oferecendo virar-voto em troca de bolo. São pessoas que estão ali no dia a dia, né? Por exemplo, a gente na pandemia fez muitas ações de entregas de cesta básica. O único grupo que entregou mais que a gente foi a igreja. Foram as igrejas, né, no plural. Então, isso é muito importante. Disputar o cotidiano. Legal. Mais comentários. O Lucas. Laura Supino é brava demais. Reinaldo Rogério pergunta: bom dia, Laura, você é parente do Fernando Sabino? Acho que não, né, Laura? Quem me dera, galera, só não. Ministério Imaginário. Salve, camarada Laura, sua evolução como militante e educadora é notável, seu futuro é brilhante, forte abraço, tamo juntos. A Sil diz aqui: no dia que o Lula falar da 6 por 1, ou vai cair na mão do povo, se for a favor, ou a Febraban vai tentar derrubar. Se cair de todo jeito, bora ao menos cair atirando. Paulo Ferrari, salve Laura e o Point dos Jovens. Legal. Aê, salve ao Point dos Jovens. Você conhece o Paulo Ferrari, não? Não, o Point dos Jovens é um grupo que a gente tem para streamar na Twitch. Então é a galera que acompanha minhas lives na Twitch. Aí eles se batizaram de Point dos Jovens.
Não estou nem sabendo. E agora você sabe de uma coisa? Esse Jones Manuel operou milagres na minha vida, né? Um deles é me fazer entrar nas redes sociais. Eu estava completamente ausente. Agora estou lá tweetando, instagramando e tal. Não, né, nada de vida pessoal, mas as questões aqui do canal. Então me manda que estou super ligado. Laura no Twitch. Vou ver, vou assistir. Quero te Ótimo, assistir. ótimo, eu vou te mandar. Tá. Inclusive, Aqui, ó. você está Ó, convidado. Renan. Fala. Ó, Renan, que legal. Virei comuna por causa da Laura. Espero um dia conhecer ela para dar um abraço e agradecer por tudo. Que legal. Ô, Renan, que legal. Eu fico muito feliz quando eu leio esse tipo de mensagem. Você. Pode falar. Fala. Não, fala você. Não, eu ia falar que eu recebo bastante mensagem falando assim: ah, esse foi o primeiro contato que eu tive com a esquerda radical, primeira pessoa comunista que eu conheci. E eu fico muito feliz com isso, sabe? Assim, eu sou, como eu diria, né, meu trabalho é tirar os jovens da teta do liberalismo e colocar na teta do Marx. Então, eu sinto que o trabalho está sendo bem cumprido. Ó, o canal da Laura, que se chama Laura Sabino, tá? O perfil dela é o @mylaura com Y, né, Laura? MY Laura, Tá. MY Laura, underline M, My Laura. M. Tá? Mas jogando Laura Sabino, vocês encontram também. E o canal da Laura tem, assim, os vídeos da Laura tem coisas absurdas, assim, ó. Quem foi Che Guevara e por que ele incomoda a direita? 230 mil visualizações há 4 meses. Tem aqui, tô vendo aqui, ó, o Boteco Comunista, live hoje com o Jones Manuel, Zamiliano e Aldiano Vilão. 30 mil visualizações há 4 anos. A foto do Jones aqui, irreconhecível. 4 anos atrás, acho que você também. Não, se bem que você mudou muito pouco, né? Que bom ouvir isso, Mauro. Fisicamente, mudou muito pouco mesmo. Né? Então tem visualizações assim absurdas, realmente muito, muito fortes no canal. Laura, você está organizada partidariamente ou não? Não, não faço parte de nenhum partido político. Tá. Mas você se enquadra então na esquerda radical comunista, integrante da esquerda radical brasileira, é isso? Sim, hoje a minha principal militância está sendo dentro do cursinho popular, né, dentro da cozinha solidária, dentro da biblioteca, a própria frente de educação, a própria frente de formação dentro dessa organização que surgiu como uma ocupação espontânea na minha cidade. Então, as pessoas começaram a frequentar lá e fazer várias atividades. Existiam, se eu não me engano, curso de teatro ainda tem, mas tinham outros na época, skate, taekwondo. Hoje a gente está se reconstruindo, então isso tem demandado muito do meu tempo. Então, hoje, essa é a minha principal atuação política. Fora isso, é claro, estou aí nas outras questões, principalmente dentro do MST. Perfeito. Bom, e nas redes, né? E nas redes, também. Tá. Você tem, deixa eu ver aqui, último vídeo seu. Você tá um pouco menos ativa, né, no YouTube? 3 meses atrás, o último vídeo. No YouTube eu tô pouquíssimo ativa, mas isso já foi solucionado, assim, já está sendo, na verdade, solucionado. Você vai voltar? Vou voltar com tudo, gente, assim, já estamos com 4 ou 5, acho que 5 vídeos gravados, alguns roteiros prontos, então a gente vai voltar com certa frequência a postagem de vídeo. Tá, assim que terminar o carnaval. Fechou. Laura, você está na Fafiche de manhã ou noite na UFMG? Gente, eu não posso falar sobre isso por causa de questão de segurança mesmo. Segurança, né? Claro. Porque, ó, vou dizer para vocês, quem não sabe, a Laura é perseguida diuturnamente pela extrema-direita e ameaçada, sofre ameaça o tempo todo, né? Eu lembro, mas isso desde sempre. Eu lembro lá atrás, né? Quando você tinha, sei lá, 18, 19 anos, né? Que invadiam seus perfis, faziam ameaça de todo jeito. Isso diminuiu ou continua até hoje, Laura? Eu lembro que a gente se conheceu quando eu tinha 17 anos. Assim, eu estava 17? bem no comecinho do YouTube, estava produzindo mais para outras redes também. E eu recebia muitas ameaças, e também muitas fake news, né? Eu lembro que você chegou a ver o período em que fizeram a questão lá do vídeo usando o meu rosto. E, na realidade, isso se intensificou muito ano passado,
mas agora a gente já tomou todas as medidas legais, jurídicas. Eu também estou sendo acompanhada pela segurança de movimentos e tudo mais. Hoje eu tenho uma segurança maior. Eu acho que isso, inclusive, é um dos motivos do canal ter ficado tanto tempo suspenso, sabe? Sem eu conseguir ter uma frequência de vídeos, porque além do trabalho, além do estudo, além da militância e cuidar das redes sociais, eu também estava lidando com esse processo de lidar com essas ameaças que só se intensificaram com o tempo. Sim. Mas agora está mais controlado, podemos dizer assim. Tá bom, que você fique bem, viu? Sempre, sempre, sempre. Tem uma polêmica aqui no chat importantíssima para você que é mineira. Tá uma disputa aqui para saber se você é cruzeirense ou atleticana. Atleticana sempre, gente. Sempre. Pronto, tá aí. Cruzeirenses decepcionados. Atleticana. Legal. Valeu. Claro. Laura, querida, é isso do meu lado. Você tem algo mais para nos contar, para nos dizer? Bom, eu acho que é isso, Mauro. Eu só acho que assim, como que eu tava assistindo um pedacinho da live que você, com o convidado que você estava antes de mim, e eu tava O Daniel, cara. Exatamente. Com o Daniel, inclusive, eu acho que eu sigo ele no Twitter. Achei ótimo, assim, o que eu vi, eu achei muito importante, muito bom a fala dele. Mas eu estava pensando que eu acho que a gente tem um governo com síndrome de Estocolmo, sabe? É como se todos os responsáveis por arquitetar e implementar o golpe de Estado de 2016 estivessem recebendo afagos, enquanto o projeto e grupos que elegeram não vêm sendo contemplados. Né? Se uma pessoa mete porrada na minha cara, eu tenho duas alternativas, assim, Mauro, não sei você, mas eu costumo ou dar outra porrada na cara dessa pessoa, ou então eu vou sair de perto dela. Né? E o que o governo Lula tem feito nos últimos tempos é justamente correr atrás para os braços de quem acabou de golpeá-lo. Né? Isso fica claro quando o arcabouço fiscal, que é um teto de gastos, vale para a saúde e para a educação, mas quando esbarra, por exemplo, no plano safra do agronegócio, aí é aberto um crédito extraordinário para eles receberem milhões. Né? Essa política fica clara, fica nítida, quando a gente vê que órgãos como o IBAMA vêm sendo atacados, enquanto não se constrói, na verdade, uma política contra a taxa de juros que a gente enfrenta agora, né? Quando se taxa a compra da China, que é uma medida altamente impopular, que só beneficiou setores golpistas como o velho da van, como outras pessoas dessa área. Então, assim, outros empresários. Então, eu acho que é um momento da gente aprender também a caminhar sem o Lula. Isso não significa que não faz diferença estar Lula ou Bolsonaro no poder. Faz diferença, a diferença é substancial, sim. Existem coisas muito diferentes em relação à política que ambos colocam, principalmente para a galera mais vulnerável. E eu falo isso, se você acompanhou de perto, eu sou uma pessoa que perdeu 5 familiares durante a pandemia. Né? Eu prefiro acreditar que se a gente tivesse em um outro governo, isso não teria acontecido. Mas o fato é que a gente precisa construir novas formas para lidar com as crises do sistema capitalista e com as demandas do nosso tempo. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu queria encerrar só falando isso, porque eu estava pensando nessa síndrome de Estocolmo enquanto eu ouvia ali o camarada que você estava entrevistando. Legal. Nossa, perfeito. Grande encerramento. Como eu disse, hoje matei saudade de duas pessoas muito, muito queridas, de quem eu gosto muito, muito, Laura Sabino e Renato Freitas. Foi muito especial mesmo. Laura, querida, vamos combinar de você voltar de vez em quando aqui. Uma jovem marxista da esquerda radical num canal da esquerda radical, acho que tem, dá jogo, dá samba. Dá jogo, estamos juntos, Mauro. E aí, gente, eu quero falar uma coisa para você, aproveitar a oportunidade para te falar publicamente uma coisa, Mauro. Você é uma das pessoas mais importantes no meu processo como comunicadora, como militante. Você foi uma das primeiras pessoas a me enxergar como ser humano. Quando eu comecei com esse trabalho político e de disputa política nas redes. Então, eu quero te agradecer por ter me fortalecido lá atrás, por ter me ouvido, por ter
sabe, assim, me dando a oportunidade de falar, de aprender a me comunicar melhor, a ouvir o que eu tinha para falar, e principalmente no off, que você sabe de tudo que você me ajudou. E é isso, pessoal. Esse camarada aqui, eu sei que vale a pena vocês passarem todas as manhãs com ele, porque é um camarada que vive o que fala, é um camarada que acredita profundamente nas ideias que ele defende, e eu te admiro muito, Mauro. Não existiria hoje Laura Sabino da internet se não tivesse tido como professor você. Então, muito obrigada, cara. Querida, inesperado isso, ficou emocionado e até meio sem jeito, constrangido. Mas você é muito querida, e de fato vou acompanhar a sua trajetória sempre, né? Como admirador, aplaudindo. Aqui você tem todo espaço. Hora dessa a gente se encontra aqui em Brasília ou aí em Minas Gerais. Um beijão para você, bom carnaval, boa vida para ti. Tchau. Tchau, pessoal, e boa luta.